Essa daqui é a terceira aula do nosso treinamento gratuito de 3D Studio Max. Se você não viu as outras aulas desse curso, eu vou colocar um cardzinho aqui em cima com a playlist para você poder maratonar aí todas as aulas desse treinamento. E aproveito também para lembrar que eu disponibilizei esse curso de forma totalmente gratuita, tanto aqui no YouTube, quanto lá na nossa área de membros. A única diferença é que lá na área de membros você consegue fazer o download dos arquivos da aula para poder ir repetindo aí no seu computador aquilo que eu vou fazendo durante as lições. E assim você consegue ter um aproveitamento melhor desse curso, tá? Então eu te aconselho a assistir essas aulas lá na nossa área de membros. Vou colocar o link dela aqui na descrição desse vídeo e, de novo, é de graça, tá? Tanto aqui quanto lá na área de membros, beleza? Então vamos lá, bora para a aula. Nessa aula nós iremos aprender a selecionar objetos aqui no 3D Studio. Pois bem, agora que você já conhece a interface e você já sabe navegar pelo espaço tridimensional, está na hora de você aprender a selecionar objetos. E já te adianto que é extremamente simples. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar. O método mais simples de todos para selecionar o objeto é clicar no objeto. Você vai lá com o cursor do seu mouse, passou ele por cima, clicou, pronto. Selecionou o seu objeto, né? Repare aqui nas vistas ortogonais que as arestas, né, o wireframe, a gente costuma chamar de wireframe, essa estrutura de arames, tá bom? O wireframe ficou branco, tá bom? Para desselecionar, clico do lado de fora e olha só, o wireframe continua sendo amarelo, tá? Por que eu estou te explicando isso? Porque na hora que a gente tiver uma cena com diversos objetos, facilita muito ver qual é o objeto que está selecionado simplesmente olhando a cor do wireframe, tá bom? Então, clicou no objeto, selecionou, olha lá, o wireframe ficou branquinho e a gente também tem essa caixa em volta do objeto, tá? A gente chama essa caixa de bounding box. Esse bounding box também ajuda muito a identificar que o objeto foi selecionado ou não, tá bom? Quero desselecionar o objeto, é só você clicar em uma área aqui na viewport que não tem nenhum objeto nela, né? Uma área vazia. Então vou clicar nesse cantinho que está vazio, pronto, nós desselecionamos o nosso objeto. Perfeito? Esse daqui é o método mais simples e intuitivo de todos, tá bom? Mas a gente também consegue selecionar o nosso objeto através de uma caixa de seleção. Tenho certeza que você também já está familiarizado com isso, tá? Então eu vou clicar com o meu mouse e vou arrastar o mouse, tá? Então cliquei com o botão esquerdo, olha lá a janelinha de seleção se abrindo, tô arrastando e agora eu vou soltar o meu mouse. Pronto, selecionou a nossa chaleira, tá bom? Então tudo que estiver dentro dessa caixa de seleção ou que tocar essa linha de seleção será selecionado, tá bom? Então eu vou clicar do lado de fora, vou abrir essa caixinha aqui do lado, repare que a asa do nosso bully está apenas tocando nessa linha da caixa de seleção e mesmo assim selecionou o bully, tá ok? Então tudo que estiver dentro ou que tocar a caixa de seleção será selecionado, bastante óbvio isso daqui, né? Quero desselecionar, pronto, cliquei aqui, desselecionei. Um terceiro método de seleção que também é muito fácil quando a gente tem poucos objetos, tá? À medida que nós formos tendo mais objetos na nossa cena, esse método aqui começa ficando cada vez mais complicado, que é utilizando aqui o nosso explorador de cena, tá? Então, olha lá, Teapot. Teapot é a nossa chaleira, tá bom? Olha lá, na hora que eu passo o cursor do meu mouse em cima dela, aparece o nome dela, né? Teapot 001, olha lá, Teapot 001, tá bom? Então, ao invés de clicar nela ou abrir a caixa de seleção, eu posso apenas vir aqui nessa lista e clicar em cima do meu objeto. Cliquei, olha lá, selecionou o nosso objeto. Se eu clicar numa área fora aqui dessa lista, pronto, desselecionou o objeto, tá bom? Então você aprendeu a selecionar o seu objeto de 3 formas diferentes. Uma, clicando em cima do objeto. 2, com uma caixa de seleção. 3, através do explorador de cena, tá? Clicando em cima do nome do seu objeto, tá bom? Com isso em mente,
A nomenclatura dos objetos vai se tornando cada vez mais importante à medida que você vai evoluindo, tá? Então, à medida que as suas cenas vão ficando cada vez mais complexas, é importante que você tenha um padrão na nomenclatura dos objetos da sua cena, porque isso vai te facilitar a vida na hora de selecionar através do explorador de cena. Você gasta um pouquinho mais de tempo cadastrando o nome do objeto, mas você perde menos tempo na hora da seleção. Tá bom? Então agora que você já aprendeu a selecionar um único objeto, vamos aprender a selecionar vários objetos, tá? Então deixa eu trocar de cena. Vou lá no menu Arquivo, vou lá em Abrir, ele vai perguntar, quer salvar as suas alterações? Não quero salvar as minhas alterações. Deixa eu ir lá na pasta dessa aula, olha lá, aula 4. Lembrando que esses arquivos estão disponíveis para download, tá? Aqui na descrição dessa aula você vai encontrar o link para download desses arquivos e eu fortemente te recomendo a fazer o download no início da aula, antes da aula começar, e ir repetindo aí no seu computador à medida que eu vou fazendo aqui, vai repetindo aí no seu computador também, que isso ajuda a fixar o aprendizado, tá bom? E eu vou abrir esse arquivo aqui, aula 4, início. Vamos lá, abrir e olha só, temos diversas chaleiras, né? Pois bem, então vamos lá. Primeiro método de seleção, clicando, né? Então vamos lá. Cliquei nessa chaleirinha. Show! Agora eu quero selecionar a irmãzinha que está do lado dela. Cliquei nela. Puxa vida, perdi a seleção, né? Então eu perdi aquela primeira chaleirinha e eu não queria isso, tá? Cliquei fora. Selecionei essa primeira chaleirinha. Opa! Quero selecionar a irmãzinha que está do lado dela. Eu preciso pressionar Ctrl no meu teclado para poder manter a seleção que eu fiz anteriormente, tá? Então, selecionei essa, eu quero selecionar essa daqui. Pressionei o Ctrl, pronto, consegui selecionar a irmãzinha dela. Ah, entendi. Quero selecionar aquela outra aqui nessa ponta. Ctrl pressionado no meu teclado, selecionei ela e olha só, ele manteve a seleção. Então, o Ctrl te ajuda a adicionar objetos à seleção que você já tem, tá? Quero selecionar aquela lá na ponta. Selecionei. Putz, não era para ter selecionado essa aqui desse canto. Como eu faço para desselecionar? Para tirar essa chaleira dessa seleção que eu tenho aqui. Tecla Alt. Pressionei o Alt no meu teclado, cliquei em cima dela, pronto. Ela não está mais selecionada e aquelas outras chaleirinhas continuam selecionadas. Muito útil isso daqui, a gente usa isso daqui o tempo todo, Então eu quero adicionar aquela daquele cantinho, Ctrl pressionado, selecionei. Ah, não quero mais essa daqui. Alt pressionado, cliquei nela, não está mais selecionada. Então, Ctrl adiciona, Alt subtrai objetos da sua seleção, tá ok? Isso daqui você vai ter que memorizar, mas já te adianto, a prática vai te ajudar, tá bom? Ótimo, então deixa eu clicar fora, perdi completamente a minha seleção e agora a gente vai selecionar objetos utilizando a caixa de seleção, beleza? Então vamos lá, cliquei nesse ponto com o botão esquerdo do meu mouse, arrastei, selecionei aquelas duas chaleirinhas, beleza, elas estavam dentro da seleção, a regra continua a mesma, os objetos precisam estar dentro da caixa de seleção ou apenas tocar a linha, tá bom? Então vou abrir de novo essa caixa, repare que essa chaleirinha aqui embaixo ela vai apenas tocar na linha de leve e mesmo assim vai selecionar essa chaleirinha, beleza? Nada de novo até aqui. Diogo, quero adicionar objetos a essa seleção, não quero perder essa seleção. Mesma coisa, Ctrl adiciona, Alt subtrai. Pressionei o Ctrl aqui no meu teclado e eu quero selecionar essas outras chaleirinhas aqui desse canto. Cliquei com o meu mouse, arrastei e olha só, adicionei objetos àquela seleção sem perder os objetos, tá bom? Bastante tranquilo isso, né? Tenho certeza que isso daqui é bastante tranquilo. Ah, Diogo, selecionei o objeto errado, como é que eu faço? Alt, pressionou o Alt, você subtrai objetos da sua seleção. Cliquei com o meu mouse, abri a caixinha e olha só, a caixinha tá pegando um monte de chaleira, hein? Mas somente essa daqui que estava selecionada, né? Então a gente tirou somente aquela chaleira da nossa seleção, tá? Repare que quando você pressiona o Alt, olha lá no cursor do meu mouse, aparece um sinalzinho de menos, tá? Quer dizer que nós estamos subtraindo objetos da nossa seleção, tá bom? Pressionei o Ctrl, olha lá no cursor do meu mouse, repara,
Tá ali naquele cantinho, né? Repara que do lado da setinha do mouse a gente já consegue perceber o sinalzinho de mais pequenininho, tá? Ctrl adiciona, Alt subtrai. Beleza? Ótimo. Deixa eu clicar fora, perdemos a nossa seleção. E aqui da lista, mesma coisa. Mas repare que agora está começando a ficar confuso, né? Nós temos teapot de 001 até 024. Quem é quem aqui no meio? Não faço a menor ideia, tá bom? Mas a gente consegue selecionar um objeto clicando nele, olha lá, já sei qual é. Quero adicionar um objeto na seleção, clico no outro, perdi a seleção anterior, né? Mesma coisa, pressiona o Ctrl no seu teclado e aí você clica no outro objeto e olha só, você vai adicionando objetos aqui à sua seleção, tá bom? Ah, Diogo, agora eu quero tirar a chaleira 003 dessa seleção. Como é que a gente faz? Pois bem, aqui nesse caso é um pouco diferente, né? Então, ao invés de pressionar o Alt, a gente vai manter Ctrl pressionado, tá bom? Ctrl está pressionado, cliquei aqui na chaleira 003 e pronto, ela não está mais selecionada. Então, nesse caso aqui do explorador de cena, o Ctrl adiciona. Olha lá, o Ctrl adiciona e o Ctrl também subtrai objetos, tá bom? Então, é uma tecla só nesse caso, tá? Com o Ctrl pressionado, a gente adiciona e subtrai as duas coisas, tá? Nesse caso aqui da lista, também Shift funciona. Então, vou clicar aqui fora para perder a seleção e eu quero selecionar as chaleiras de 1 a 10. Clico na chaleira número 1, com Shift pressionado, clico na chaleira número 10 e ele vai selecionar todas as chaleiras de 1 a 10. Quero tirar algum objeto dessa seleção, pressiona o Ctrl, clica no objeto e a gente tira ele dessa seleção. Bastante tranquilo isso daqui, né, gente? De novo, isso daqui é algo que com o passar do tempo você não vai nem pensar para realizar essas ações, tá? É algo que a prática vai transformar em algo automatizado. Tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de avaliar ela e nós nos vemos na próxima. Então, forte abraço e até lá.